espaço escolar é apontado como o local em que as pessoas mais relatam ter sofrido racismo. É o que indica a pesquisa Percepções sobre o Racismo, que foi encomendado no ano passado pelo Instituto de Referência Negra, Peregum, e pelo Projeto SETA. Projeto SETA quer dizer Sistema de Educação por uma Transformação Antirracista. Segundo o estudo, 38% das pessoas entrevistadas declararam que já sofreram racismo na escola, faculdade ou universidade. O índice foi maior do que os casos relatados em ambientes de trabalho, que foi de 29%, em espaços públicos, que foi, segundo a pesquisa, de 28%. Os dados revelam que a luta contra este crime ainda é uma realidade diária. No entanto, o que muita gente não sabe é que as condenações por racismo no ambiente escolar podem acarretar perda de cargo público. Há, em lei, que os crimes resultantes de preconceito de raça ou de cor e há, para isso, uma legislação especial com peso maior que outras normas do ordenamento jurídico, que prevê a punição daqueles que praticam os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional, seja por ação, que é agindo ativamente, ou por omissão, que é quando a pessoa tem o dever de garantir e proteger, a exemplo que ocorre com o professor. Sobre esse fato é que o advogado especialista em direito educacional e professor mestre Fabiano Ferreira vem comentar e explicar o que diz a legislação aqui em nosso programa. Como você pôde perceber, a Comunidade do Conhecimento está recheado de conhecimento e muitas informações. Fique aqui conosco, que logo, logo nós estaremos de volta, logo após a nossa vinheta principal. Nosso convidado, que aqui está, é consultor e professor mestre em ensino, formação interdisciplinar de professores, especialista em direito penal e processual. Já publicou diversos artigos científicos na área da educação escolar. Já revisou diversos artigos científicos. Atualmente está aprofundando os estudos na legislação educacional e nos diversos problemas jurídicos pedagógicos que ocorrem no ambiente escolar. Aqui em nossos estúdios, o advogado especialista em direito educacional, como eu disse, e mestre, professor mestre, Fabiano Ferreira. Professor, uma honra tê-lo aqui. Minha filha, que o entrevistou recentemente, ficou encantado assim, com o programa que tem colocado pessoas a nos perguntar, a fazer algumas perguntas, não só aquele aluno que está em sala de aula, que pode se sentir, de certa forma, acuado em algum processo, o processo que eu digo pelo sistema, e até mesmo professores que estão cada vez mais querendo saber os seus direitos e deveres. Isso vem ocorrendo pelo Brasil todo, mundo afora. Como o senhor vê esse contato professor-aluno, aluno-professor e a própria instituição que, de certa forma, a ela ecoa também algumas situações que todos, daí no caso, têm que prestar bastante atenção, porque a lei existe para todos. Val, mais uma vez é um prazer estar aqui nessa emissora
E realmente uma questão importante, que foi um dos fundamentos para que eu possa ter iniciado a pesquisa que acabou chegando no livro, foi uma questão que é a seguinte: nos últimos 10, 12 anos, os dados indicam que houve um processo de judicialização do ambiente escolar, Val. Esse é um problema central. E sobre os diversos aspectos, né? Sobre as diversas questões que envolvem o mundo escolar, a escola como um todo. O que se observa é que, se a gente fazer um recorte temporal de 10, 12 anos para trás, a gente observa que sempre existiu problema. A escola é um lugar de convivência de seres humanos com origens diferentes, com personalidade diferente, que estão em processo de desenvolvimento intelectual e social, então gera conflito. Agora, a forma como esses conflitos eram solucionados no passado eram diferentes, e a legislação também era diferente. Se a gente retomar anterior à Constituição Federal de 1988, ainda mais diferente, no sentido das limitações que a legislação hoje nos impõe, ou impõe a todas as pessoas que estão envolvidas no ambiente escolar. De fato, os dados também, em geral, indicam que há um crescimento nesse conflito entre aluno, professor, aluno, escola, escola, família. Que tipos de conflito? Os mais diversos possível. Na última vez que eu estive aqui, eu relatei uma situação que as pessoas em geral não têm noção, que é o fato, por exemplo, de um pai ingressar no judiciário para reverter a nota de um aluno ali do ensino fundamental. Ao invés do pai buscar a escola, conversar e tentar compreender o porquê que o filho não atingiu a média, ele vai na justiça. E assim está acontecendo sobre qualquer coisa que ocorre no ambiente escolar. Hoje em dia, esse problema no diálogo está gerando essas questões, que é uma explosão nos processos judiciais, seja um processo administrativo, processo na vara civil e, ultimamente, até mesmo processos criminais, Val. Esse manual jurídico, eu acho que tem chamado a atenção de boa parte, não só dos professores, alunos, no caso, professores e alunos, mas também na esfera jurídica, porque aqui nós temos não só a legislação, mas a pesquisa sobre jurisprudência de algumas situações que, em época, segundo o que eu consegui ler e entender, não havia um embasamento jurídico para algumas situações que houve, se o senhor, por favor, pode me interromper, Sim. Houve interpretações. Esse livro e sobre o assunto de hoje, em que nós vamos falar sobre racismo e bullying, o senhor acredita que a interpretação ela veio antes do que o jurídico está embasando vocês? É uma pergunta bem complexa, porque ela depende da exposição de várias questões que envolvem o mundo jurídico. E para isso a gente precisa entender você e o ouvinte, né? Ele precisa compreender que alguns temas, o legislador, ou seja, os deputados federais, os nossos senadores, eles têm uma dificuldade de discutir e de criar legislações que amparem situações que já ocorrem na sociedade e os seus interesses enquanto político, que precisa do voto da população. Algumas questões, como que são bem polêmicas, questão do aborto, que a gente sempre vê uma discussão, então ele tem essa dificuldade. Quando envolve questões de discriminação racial, questão de pele, né, cor de pele, tudo são questões que o poder legislativo ele esbarra no que a massa da população tem por meio do seu senso comum, ela não tem um conhecimento aprofundado sobre determinados temas, mas ela tem aquela impressão social.
né, sobre um determinado assunto. E muitas vezes essa interpretação é enviesada por a questão da sua religião, da sua ideologia política sobre aquele assunto. Não necessariamente sobre os dados. Então a gente observa de fato, Val, essa discrepância entre o que acontece na sociedade e o que está na legislação. E aí o que ocorre? O nosso ordenamento jurídico, ou seja, o conjunto de lei, ele determina que as demandas que são levadas ao Poder Judiciário, ela tem que ter um resultado, ou seja, tem que se chegar a alguma conclusão. E aí, em alguns casos mais polêmicos, que geralmente envolvem essas matérias que o nosso legislador ele não quer se debruçar e criar leis, os juízes acabam tendo que decidir. E muitas vezes é feito a partir de uma legislação, e aí eles fazem uma extensão dessa legislação, como, por exemplo, salvo o melhor juízo, agora, se não me falha a memória, a questão das pessoas trans, homossexuais, né? Algumas ações que você faz contra esse grupo, hoje, por uma questão da interpretação do nosso sistema jurídico, é considerado também como um crime de discriminação e voltado lá com a legislação específica de crimes de preconceito. Por quê? Porque não tem uma legislação ainda que criminaliza objetivamente, olha, se eu cometer um ato discriminatório porque uma pessoa ela é homossexual, não tem uma lei que, fiz tal fato, a punição é essa. Mas isso ocorre no mundo real. É tanto que ocorre que, após várias e várias demandas nesse sentido, ao chegar lá no Supremo, foi pacificado essa questão de fazer com que a legislação mais próxima que fosse aplicada seria essa da questão racial, né? Porque tem muito a ver com o que a pessoa ela é. Então, assim, o objetivo da discriminação nesse ponto é pelo que a pessoa é. Então, eles buscaram fazer uma analogia. Mas, de fato, existe uma lacuna em muitas questões. E um ponto para completar que você mencionou, no livro eu trago algumas decisões judiciais. Acho que foi por isso para que as pessoas que cheguei a essa pergunta. Para que as pessoas compreendam, Val, como que o juiz ou os juízes, eles entendem determinada situação. Eu vou te dar um exemplo. Ontem, quando eu estava ali na minha rede social, no Instagram, tem uma consultora, uma pessoa, ela não é da parte jurídica, tá? E a questão era o seguinte, se um aluno sofreu um acidente dentro da escola e o professor não é responsável. Opa, para lá, não é bem assim. Existe toda uma legislação que, eventualmente, esse professor que estava responsável pelo cuidado no momento do recreio, se ele não teve todo o dever de cautela, de cuidado que a lei determina, não é o que eu acho, não é o que você acha, é o que a lei determina e como os juízes entendem como que é esse dever de cuidado. Então, aquela informação é uma informação tecnicamente equivocada, porque o professor, num caso desse, de um eventual, entre aspas, acidente, ele pode vir a ser responsabilizado sim. E a escola, com certeza absoluta, será responsabilizada e terá que arcar com as consequências. A escola, quando o senhor diz, é a instituição. Isso, seja escola, pública ou privada. Ela é passível de, as duas, no caso, pública ou privada, ela tem essa condição de ser responsabilizada. Civilmente e, às vezes, criminalmente. Certo. Tantos são os assuntos, hein? O senhor vai falando na minha cabeça, vai dando margem a inúmeras perguntas, porque o assunto realmente é bastante abrangente. Nós vamos para um breve intervalo, doutor, mas já eu retorno, porque o assunto ainda é racismo e bullying. E no próximo bloco eu gostaria que o senhor identificasse o que é racismo, o que é bullying. Porque às vezes você sofre um bullying que está tendo ou sendo, de certa forma, influenciado pelo racismo e sucessivamente, né? Então, tudo bem? Sim. Podemos ficar nesse assunto ainda? Sim. Então tá bom, há um intervalinho e nós já retornamos.
Dando continuidade com Comunidade do Conhecimento, estou tendo a oportunidade de conversar com o advogado especialista em Direito Educacional e professor, mestre e ensino, Fabiano Ferreira, autor do Manual Jurídico do Professor, como, está aqui, saiba como se defender. Professor, antes do intervalo, eu fiz uma pergunta para o senhor para que a gente possa entender, por mais que fala, não, isso é racismo, o outro, não, isso é bullying. Qual ou quais as diferenças que nós podemos apontar do que é racismo e do que é bullying? Porque quando eu me sinto, de certa forma, ofendido, né, me sinto prejudicado, eu vou em busca dos meus direitos. Como eu chego para alguém e falo, nossa, eu sofri um bullying, eu sofri racismo, né? E temos aqui algumas situações em que não só a cor, não só um problema que eu possa ter físico ou não, é motivo ou são motivos de que eu possa vir a sofrer, né? Por alguém que me coloca numa condição que eu me sinta prejudicado, né? Tanto pelo racismo como pelo bullying. Olha, é um tema complexo, esse também é um outro tema complexo, porque ele envolve a nossa história, a história do nosso país, né? Onde 400 anos de escravidão, onde teve um processo, após o final da escravidão, não teve um processo social, isso aí os sociólogos, históricos já demonstraram em diversos estudos científicos pelo Brasil afora, que não houve um processo de inserção dessa comunidade negra e os afrodescendentes também na comunidade, não houve uma integração. Além dessa falta dessa integração, a gente também observa que no campo cultural, aquilo que a forma como as pessoas lidam ou lidavam com as pessoas negras ou pardas, né, ou até mesmo de outras etnias, muito dessa cultura ainda persiste. Infelizmente, ainda persiste. Então, assim, em questão jurídica, é muito importante que, quando uma pessoa tem uma dúvida sobre se tal fato ele constitui este ou aquele situação, crime ou uma violação, um ilícito civil, é buscar a lei. Por quê? Na questão do racismo, a legislação ela traz lá o que é considerado racismo. O racismo é quando, por exemplo, uma instituição ela impede que uma pessoa seja professor dessa instituição aqui. Não, você não vai ser professor aqui porque você é negro. Você não vai participar do processo seletivo porque você é negro ou porque você é asiático ou por qualquer uma outra situação. Então perceba, é impedir que a pessoa exerça certos direitos que qualquer pessoa poderia exercer em igual condição. Uma outra coisa é a questão de injuriar alguém. Injuriar, que isso sim gera uma confusão. Racismo é isso, é o ato de você cercear diretamente um direito legítimo de uma pessoa em razão da sua cor ou etnia, assim por diante. A injúria não, é quando a gente procura ofender o outro em razão da sua cor de pele ou em razão da sua etnia. Isso você está injuriando a pessoa, isso você está causando um mal a ela, que é um mal injusto, né? Porque você vai estar proferindo meramente pela questão da cor. E no campo educacional e social, Val, a gente observa uma seguinte questão, que nós temos mais ou menos a mesma idade aí, e no nosso tempo de escola era muito comum certos apelidos, tratamento, que no nosso período de escola era comum, as pessoas aceitavam isso normalmente, né? Não existia uma legislação que dissesse, olha, tal conduta não pode ser feita porque isso aqui é uma discriminação ou é um preconceito, isso aqui não é adequado. Não existia. Claro que sempre teve pessoas que sofriam, né? Quando você tinha um apelido, olha, tinha aquele amigo que a gente falava, o gordo, o negão, o narigudo, o orelha de tumbo.
a rolha de poço, sabe? Essas coisas que... Metade eu fui chamado. Eu era por questão do nariz. Enfim, e sempre, isso aí é fato, é dado, sempre teve pessoas que sofreram muito porque não aceitavam e se sentiam ofendidas. Ocorre que naquele período não tinha legislação própria. Hoje não, Val, hoje tem. Essas condutas hoje não é mais aceitável, né? Para esse tipo de fala, de apelido, de formas da gente mencionar determinados grupos. Hoje em dia existe até manuais já que demonstram como que a nossa língua, né, a nossa língua pátria, a língua portuguesa, ela é carregada de estereótipos justamente dessa construção histórica, que a gente utiliza no dia a dia certos termos que está trazendo consigo uma carga discriminatória a certos grupos, principalmente os negros, né? Mas essa responsabilização, ela pode estar voltada à criação em casa? Porque você ter, né, uma criação em que é normal algumas situações, essa pessoa vai achar que é normal também, né, ela, dentro de uma sala de aula, falar algumas... né, eu não sei em que ponto aí a responsabilização ela ecoa para o ambiente em que se vive também, porque se há, né, culpados ou não, né, eu acho que havendo, nesse caso, segundo o que eu li aqui, e estou tentando não passar um spoiler, mas que as pessoas entendam, que há uma forma não matemática, mas interpretativa, de você falar, olha, isso daqui não houve isso. Ah, mas chamou de negro. Não, mas ele não chamou, o cachorrinho dele é assim. Então, há um processo também interpretativo que pode ser utilizado para a defesa ou não de uma pessoa. É isso, doutor? Sim, porque a legislação... esse é um grande dilema quando um cliente ele chega no escritório de advocacia. Ele foi lá, hoje em dia todo mundo tem formação, e ele observa que, doutor, lá na lei tal fala que aconteceu tal coisa, então eu tenho tal direito. Aí você vai falar assim, calma lá, a lei é uma coisa. Como que isso é aplicado no judiciário, às vezes não é exatamente do jeito que você está pensando. Então, essa questão, a interpretação da norma, ela é possível, sim, e ela tem várias formas, forma gramatical, questão de valoração, tem várias formas que a própria lei também prevê esse jeito de você interpretar. O que ocorre é o seguinte, que tudo depende muito, por isso que no direito a gente usa muito a expressão depende, porque assim, até hoje eu tenho, por exemplo, amigos negros, e que a gente tem apelido de chamar de negro ou do gordo, que às vezes o cara nem é mais gordo, e a gente tem isso de forma carinhosa já durante uma vida. Então, assim, não faz sentido querer criminalizar a conduta de alguém, me chamar assim ou um outro, num contexto que você não busca ofender de fato a integridade da outra pessoa. Né? É uma forma comum, porque o limite a outra pessoa está se sentindo ofendida com aquilo ou não? Esse é um limite tênue. Então, assim, a partir do momento que aquela pessoa, eventualmente, ela de fato se sinta atingida por aquela situação, pode sim estar configurado o cometimento de um delito, de injúria racial, principalmente, né, que é o foco desse momento. Então, sim, cabe uma carga para você compreender um contexto. Trazendo para o mundo escolar, isso é muito comum, porque chegamos ao extremos em algumas instituições de proibir que os alunos se comuniquem por meio de apelidos, justamente já por causa da legislação, que ela é bem complexa, para evitar problema jurídico, de alguém eventualmente se sentir ofendido. Mas isso é da relação humana, Val. A gente ser chamado por apelidos, muitas vezes que a gente carrega desde a infância, e que isso transcende, está maior do que a lei. Porque depende disso, de como a forma, o limite é esse, é como a forma a pessoa se sente em relação àquela situação.
Doutor, é muito bom falar consigo. O senhor vai participar de outros programas. Hoje mesmo nós estávamos assistindo aquele que o senhor veio gentilmente de Paranavaí aqui para conversar com a Laine. O de hoje e os outros que virão, certamente vai colocá-lo em evidência em algumas instituições, porque há sim que haver preparação de todos aqueles que estão envolvidos, de certa forma, com a educação. Havendo bons educadores, não digo só professor, o pai também tem que educar, né? Como diz um amigo meu, Roberto Feres, já falecido, né? A mãe educa, o pai dá beijo, né? Mas é ele que fala para ela, olha, vai lá e fala isso. Então, existe uma corrente ali que precisa ser respeitada, né? Um ciclo que precisa ser respeitado. Grande abraço ao senhor, fico aqui à disposição hoje e sempre e digo ainda mais, né? Não vejo a hora de vê-lo aqui palestrando pelas instituições, aqui na nossa Unicesumar. Também temos a Unipar, né, Unopar, que a gente tem tido também acesso ao Colégio Objetivo. Enfim, todos nós precisamos realmente estar lendo e analisando o que tem aqui, que o senhor, a duras penas e pesquisa, colocou tão sabiamente, tão precisamente em um livro. Muito obrigado e retorne sempre. Eu que agradeço a oportunidade e até uma próxima. Já agradecendo, como eu disse, né, o nosso advogado aqui, que vem fazendo um trabalho muito interessante, o Dr. Fabiano, ele que escreveu esse livro, Manual Jurídico do Professor, Saiba Como Se Defender. Está aqui o capelo, né, a própria balança da justiça, e é algo que nós recomendamos você a assistir. Assistir não, a ler, a nos assistir e a ler, né? Mas vamos ficando por aqui com o nosso Comunidade do Conhecimento. E seguramente estaremos em nossas redes sociais aguardando aí o seu like sempre. Um grande abraço e até uma próxima.